Tua luz rompeu meia-noite, trazendo a alegria. Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tua mão tem me erguido a um alto lugar. Teu louvor no meu coração me fez louvar a te cantar. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Só os mais que vencedores. É assim que nós vencemos. 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 É Com júbilo, assim diga: que nós somos mais que vencedores. vencemos. Somos mais que vencedores. 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 Somos mais
Olá, Deus abençoe sua vida. É bom estarmos juntos em mais um momento de fé, de reflexão, de ajuda do alto. Não de autoajuda, mas uma ajuda que venha do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aumente as suas possibilidades. Mesmo em tempos difíceis e de grandes desafios, é possível sim a gente virar esse jogo ao nosso favor, porque nós temos Deus ao nosso lado. Olha o que diz Jeremias capítulo 33, versículo de 1 até o versículo 4. Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, e lhe disse: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá que foram derrubadas à espada. Aumente as suas possibilidades. Sabe, o propósito de Deus é que nós sejamos vencedores ao longo da nossa vida. Vencedor não é alguém que só carrega um título. O vencedor não é alguém que coleciona troféus e medalhas. O vencedor é alguém que enfrentou, superou os desafios da vida. Esse é o vencedor. Um quadro, uma medalha, uma foto, um troféu é só uma marca, é uma referência a todo um tempo que custou muito para você. Esforço, dedicação, fé, confiança, estratégia, palavra de Deus a seu favor, motivação do Espírito Santo em sua vida, dedicação total naquilo que você vai fazer. Pois é, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo. O propósito de Deus é que as nossas vidas, elas não sejam marcadas pela dor, pelas lutas, pelas provações. Eu sei que há pessoas que contam a história apenas da dor e da aflição, mas elas se esquecem que por trás disso também há uma história de força, de sabedoria, de coragem, de confiança, uma história sobretudo de oportunidades, como essa que a gente está vivendo, que é uma história onde será contada pelos derrotados e pelos vencedores. Eu sei que você, que nós, estamos no grupo dos que vão vencer, porque nós não temos outra alternativa a não ser a vitória que virá do Senhor para as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos Deus ao nosso lado. Aumente as suas possibilidades. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe algumas coisas para o tempo presente, o tempo que a gente está vivendo hoje em dia. E as palavras do Senhor para Jeremias são as palavras que eu quero trazer para você e para a minha vida nesse momento. E eu sei que em tempos de lutas grandes, eu sei que você está lutando em sua casa, são batalhas diárias na sua família, incertezas sobre o futuro, sobre vida profissional, negócios, trabalho, ministérios, enfim, eu sei que tudo isso é um grande desafio para todos nós. Mas não esquece uma coisa que a gente aprende nesse texto, é que mesmo quando Jeremias estava encarcerado, no pátio da guarda, sabe, como se fosse ali totalmente preso, sem possibilidade de sair, mesmo assim ele era lembrado e amado por Deus, porque eu percebo que muitas vezes as aflições, as lutas, elas trabalham contra nós para tentar nos convencer que nós estamos sofrendo porque Deus não ama, que nós estamos sozinhos porque Deus nos esqueceu. Jesus foi tentado e você sabe disso. E essa foi as tentações que ele teve naquele deserto. Satanás chegou e falou: poxa, se você é um filho de Deus mesmo, né? Manda que estas pedras se transformem em pães, né? Em parte zombaria e em parte mesmo uma tentativa de empurrar Jesus a fazer algo que o diabo queria, sabe? Nem sempre o que as pessoas querem que a gente faça deve ser feito, porque nós não podemos ser governados, direcionados pela vontade dos outros, mas pela vontade de Deus, ainda que seja uma coisa lícita. Pão é alimento, é uma necessidade, mas
Eu não posso ser tocado, direcionado pelos propósitos do inferno. Não é o diabo que vai dizer que horas eu vou comer, que horas que eu vou dormir, mas a minha vida ela tem controle, a sua vida tem governo, tem o céu sobre a nossa cabeça, é o Senhor. Vamos descansar na hora que o Senhor nos permitir descansar, vamos nos alimentar e comer com o que vem do céu. Eu prefiro as migalhas que caem da mesa de Deus do que o pão que o diabo amassou. Como a história daquela mulher que procurava Jesus e ela disse: eu me satisfaço até com as migalhas que caem da mesa do Senhor. Sabe, então nós temos que entender que nas provações, mesmo diante de grandes lutas, como Jeremias preso, no entanto, Deus se lembrava dele. Deus mandou um recado para Jeremias. Deus manda um recado para você nesse momento. Mesmo você que está aprisionado em meio a lutas e aflições, Deus fala com você. Esse vídeo chega até você porque Deus não se esquece de você. Você é amado demais para ser esquecido. Ele se lembra da sua vida. Ainda Jeremias encarcerado, Deus se lembrava dele. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, no versículo 2, é que nós temos não apenas um Deus que se lembra, mas é um Deus que vai fazer algo. Sabe, gente, é muito bom saber que Deus não vai fazer nada daquilo que eu posso fazer. Mas aquilo que eu não posso, eu estou tranquilo, eu estou sossegado, porque eu sei que Ele vai fazer. Ele não é um Deus apático, distante, não é uma foto, um retrato, uma imagem que não faz nada, mas Ele é vivo, Ele intervém, Ele vai realizar. Assim diz o Senhor, versículo 2, o Senhor que faz isto para estabelecer, ou seja, Deus não vai fazer um paliativo, sabe? Se prepare para as boas coisas que vão acontecer, há coisas que Deus está planejando para a sua vida também. Há coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e a gente ainda não percebeu o que Deus preparou para os que o amam. Deus está preparando coisas maravilhosas para as nossas vidas. Não esquece, você é lembrado pelo Senhor, segundo, por um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que vai realizar e fazer, e não apenas lembrar, não é? Não é assim que a gente vê muitas vezes um amigo, um querido, e fala assim: eu lembrei de você esses dias. Lembrou, mas não ligou, não mandou um abraço, não mandou um presente. Deus é um Deus que lembra, mas também faz. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, é a última coisa que eu quero trazer para vocês, no versículo 4, é que Ele é um Deus sensível às nossas perdas. Não sei se você já lidou com pessoas prepotentes, pessoas que são capazes, são fortes, têm estrutura emocional, financeira, pessoas prósperas no sentido de feitos, de realizações. A tendência dessas pessoas não é um julgamento geral, mas a gente sabe que lida com gente assim, com gente prepotente, é que eles menosprezam a nossa dor e a nossa perda. Muitos chegam até a dizer: poxa, mas você é tão fraco, você não, é tão fácil resolver isso, não é? Já ouvi isso tanto. Poxa, tem uma saída tão simples para isso aí. Deus é um Deus que é onipotente, Ele é um Deus, Deus é Deus, mas Ele é sensível às nossas perdas. Antes de Deus agir, de fazer, Deus fala para Jeremias o seguinte: olha, eu estou falando para vocês, porque eu vi a casa de vocês ser destruída. Eu vi a casa de vocês ser destruída. Isso me emociona porque Deus é um Deus que sabe o que está acontecendo na nossa família, na nossa casa, na sua casa, nesse tempo de reclusão, nesse tempo tão difícil, onde você descobriu outras questões, talvez dentro do seu lar, da sua casa, no relacionamento com os filhos, com o esposo, com a esposa. Você viu que há áreas que ainda tem que ser tratada, há uma brecha aberta no seu lar e você precisou passar por tudo isso para enxergar isso, não para acabar com tudo e para esquecer e abandonar. Não, nós não temos um Deus fofoqueiro que conta as coisas que você não sabe para que você abandone. Não, é um Deus que revela, porque há estratégia, há saída, há uma chance e nós só precisamos de uma, não de muitas. O socorro virá do Senhor, Ele vai abrir uma porta, não precisa de tantas, sabe? Deus é um Deus sensível às nossas perdas. Ele fala: eu vi as casas dos reis
mas também a casa do povo desta cidade ser destruída. Ele fala com Jeremias, é um Deus sensível às nossas perdas, às nossas limitações, às nossas dores. Mas eu não quero terminar sem antes dizer para você algo grandioso, que apesar das aflições que nos deixam muitas vezes perdidos diante do que a gente vive, no entanto, Deus fala no verso 3, clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Poxa, sabe, a sua ação, a sua atitude, ela provoca uma reação de Deus. E é assim na nossa vida. Deus está falando, se você se mexer, eu vou me mexer. Eu não vou ficar só lamentando sua perda e ser sensível aos seus tormentos, mas eu vou agir, sabe? Porque Deus é cavalheiro também nisso. Ele não é um Deus que é precipitado, ou um Deus que é inconveniente. Sabe aquelas pessoas inconvenientes, que elas querem nos dar soluções sem que a gente busque? Deus sabe. Deus sabe que você está tentando o melhor, Deus sabe que você está buscando o melhor, mas uma hora você não vai conseguir lidar com isso sozinho. Mas não se desespere, aumente as suas possibilidades. Você tem Deus a seu favor, você tem aquilo que muitos não têm, sabe? Você não sabe tudo, mas Deus sabe tudo. E Ele diz o seguinte, clama e eu vou te responder. E vou dizer aquilo que você ainda não sabe. Aumente as suas possibilidades. A sua ação acaba provocando uma reação de Deus, o seu clamor vai ter resposta, sim, vai ter direcionamento, sim. Apesar das aflições nos deixarem perdidos, no entanto, temos a certeza que o Senhor estará conosco e vai dizer aquilo que a gente precisa ser e fazer. Ele vai nos dar estratégia. Deus te abençoe. Aumente as suas possibilidades. Não se desespere. Você ainda tem um trunfo na sua vida para enfrentar aquilo que você não conhece, para suportar aquilo que você ainda não suportou. Você tem Deus a seu favor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se lembrou de Jeremias 2 vezes e o Senhor se lembra de nós todas as vezes. E o Senhor, por se lembrar de nós, nos envia esta palavra hoje. Clama que eu vou te responder e eu vou dizer para você aquilo que você ainda não sabe. Deus, traz luz em meio às nossas trevas. Traz revelação aonde nós estamos confusos, onde não sabemos nem como escolher ou o que decidir. Pai, traz resposta às nossas indagações e perguntas. Senhor, Tu és sensível às perdas, às aflições e a tudo aquilo pelo qual nós temos enfrentado e passado ultimamente. Por isso oramos, Deus, confiados em Ti, sabendo que a nossa ação provoca uma reação no céu. O meu clamor vai provocar no céu uma atitude do Deus Todo-Poderoso, que vai me anunciar, que vai me direcionar, que vai me capacitar a enfrentar este tempo e o porvir. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece, aumente as suas possibilidades. Você tem Deus a seu favor.